Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Segunda-feira, meu povo, tem como tema Ataque Maligno. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou o seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pega a sua lição, pega a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, antes de nós entrarmos no nosso comentário, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar, a deixar o seu like, porque esse canal tem te ajudado a entender um pouco mais sobre a lição dos jovens, sobre o dom profético. Também, com certeza, irá ajudar mais pessoas a entenderem essas coisas. Como eu estava dizendo, segunda-feira tem como tema Ataque Maligno. Nós estamos conversando essa semana sobre o grande conflito. E aqui é interessante nós entendermos quando Ellen White recebe essa visão do grande conflito que ela escreve o livro com o mesmo nome. Ellen White recebe a visão do grande conflito lá em 1858, numa cidade chamada Lawrence Grave, em Ohio. E essa visão dela durou mais de 2 horas e ela aconteceu num funeral. No dia seguinte, Ellen White estava viajando com seu marido de trem e ela teve um mal súbito e ela disse que ela sentia como se tivesse alguém do lado dela, uma sensação ali ruim, alguém invisível do lado dela. Dessa forma ela foi na casa de um amigo localizado lá em Jackson, Michigan, e ficou um tempo lá e ela começou a sentir um frio, um formigamento e descobriram que na verdade ela tinha tido uma ideia de derrame, ela tinha tido um derrame súbito lá dentro do trem. Então ela começou a escrever o livro muito devagar, ela conseguia escrever somente um dia, uma página, ficava 3 dias sem poder escrever e as pessoas orando por isso. Posteriormente ela tem uma visão e ela escreve que nessa visão, apresentado para ela, Deus mostrou para ela que quem estava no trem com ela era Satanás e que Satanás não queria que ela escrevesse o que ela iria escrever, mas os anjos do Senhor a protegeram e a retiraram para que ela pudesse dar sequência na escrita dela, já que ela escreve o livro O Grande Conflito no final dos anos de 1858. Então, aqui nós já temos um grande ponto e importante. Satanás não queria que esse livro fosse produzido. Satanás não queria que essa visão fosse apresentada. Por quê? Muitas pessoas leem o livro do Apocalipse com vários equívocos. E Ellen White, com essa visão, ela daria mais detalhes sobre o panorama geral do grande conflito, como nós conversamos ontem. Então, se você perdeu o comentário de ontem, estou deixando um card aqui em cima, de como a mente de Deus, de uma certa forma, seria apresentada da perspectiva de como ele olha a história. Então, Satanás não queria isso, porque as pessoas, como eu disse, olham para o livro do Apocalipse, principalmente, e olham de uma forma muito equivocada. Por quê? Quando nós olhamos para o Apocalipse, nós temos aqui do capítulo 1 ao capítulo 11, a ideia sobre a batalha de Satanás no quesito ali contra a primeira igreja e também o retorno de Cristo. Mas o grande conflito ele está escancarado na segunda metade, iniciando ali no capítulo 12 e indo até o capítulo 22. Ali sim, nós temos a perseguição, nós temos a apresentação da luta de Satanás contra Cristo, brigando com ele, tentando matar Cristo, tentando fazer com que a voz de Satanás fosse ouvida e não a voz de Deus. Então, ali no capítulo 12 para frente, nós temos o grande conflito sendo apresentado por Deus para guiar o seu povo. Nós temos ali o início do grande conflito, com a guerra com Satanás brigando com Deus e os anjos. Também nós temos a consequência desse grande conflito, então nós temos o mundo caindo em pecado, nós temos ali a consequência das pessoas que aceitam a Cristo, as pessoas que não aceitam a Cristo. Então, ou seja, dentro desse contexto, nós temos toda o panorama do grande conflito, mas o livro que Ellen White, na visão que Deus deu a Ellen White, é a explicação, é a expansão desses capítulos, é trazendo isso para uma perspectiva muito maior e muito mais detalhada sobre esse grande conflito que iniciou lá no céu e que Deus está aqui lutando por mim e por você. Não que ele não tenha força de destruir Satanás, afinal de contas Satanás já foi derrotado na cruz e ao olharmos tanto o Apocalipse quanto o grande conflito, nós vemos que Satanás será sim destruído totalmente. Porém, Deus é um Deus paciente, um Deus amoroso, que ele quer dar oportunidade para que todos se salvem. Então,
essa paciência, essa justiça, essa misericórdia de Deus é o que faz ele tentar continuamente nos salvar. Esse conflito ocorre na nossa cabeça e muitas vezes nós somos atraídos pelo lado inimigo. Mas, mais uma vez, nosso Deus de amor, de misericórdia, nosso Deus justo nos chama para a salvação e quer nos conduzir a esta salvação eterna. Então, entendendo para esse conceito, nós podemos ver primeiramente o amor maravilhoso de Deus e também o quanto o inimigo é sujo. O grande conflito apresenta exatamente isso, o quanto ele é sujo, o quanto ele é mau, o quanto ele usa artimanhas para destruir o povo de Deus. Primeiro ele perseguiu a igreja cristã nos seus primórdios, depois a cada igreja, na reforma protestante ele perseguiu também, e também hoje em dia ele persegue a igreja remanescente. Ele não deu trela, ele não sossegou, porque ele quer atingir a Deus. No mano a mano ele não dá conta, e ele sabe disso. Então ele quer atingir a Deus de uma outra forma, que é evitando que os seus filhos cheguem a ele. Então ele coloca meios, métodos, maneiras de evitar que nós tenhamos um relacionamento com ele. Por isso que eu digo mais uma vez para você, se você ainda não leu o livro Grande Conflito, leia. Satanás não queria que esse livro fosse produzido. Então isso já demonstra a importância deste livro. Satanás não queria. Então se Satanás não quer, é porque o livro é poderoso de apresentar a visão real, concreta dele e de Deus. E também, mais uma coisa que é muito importante nós olharmos para tudo isso, é que nós não podemos cair nos equívocos de Satanás. Nós não podemos começar a pensar que o dom profético que nós conversamos semana passada, ele não existe. Nós não podemos partir para esta ideia, para este caminho, porque é isso que o inimigo quer. O inimigo não quer que o povo de Deus seja convertido. O inimigo quer que o povo de Deus se perca. Então, por isso que eu faço um apelo a você: tenha um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Converse com Ele, estude a sua palavra, estude os livros de profecia e principalmente o Grande Conflito. Leia para você ter esta visão completa da história, para você entender. E Ellen White disse que o livro Grande Conflito, foi o livro mais importante que ela já escreveu e que este é um livro que tem o poder de transformar vidas. Não porque a Bíblia não tem este poder, mas porque o Grande Conflito apresenta o caráter de Deus e o caráter do inimigo. E aí nós não temos mais dúvidas que Deus é bom, Deus é justo, Deus é misericordioso e que o inimigo é mau e que o inimigo quer a nossa perdição. Ao lermos o Grande Conflito, ao lermos a Bíblia, ao lermos principalmente Apocalipse, do capítulo 12 ao capítulo 22, nós temos esta perspectiva, a perspectiva real e não distorcida da verdade. Então, eu convido você a ler, a estudar e a escolher o lado certo, o lado da salvação, o lado de Deus, o lado vitorioso para passarmos a eternidade ao lado do nosso Senhor, Salvador, Redentor e Mantenedor. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, meu Pai, de estarmos na sua santa presença. Gratos somos, pois o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos a tua palavra, meu Pai, de olharmos para este livro tão importante, o Grande Conflito, na qual o inimigo não queria que fosse produzido, mas o Senhor deu visão a Ellen White e o Senhor a protegeu da mão do inimigo, meu Pai. Então, nos dê força para, primeiramente, enfrentarmos o inimigo com a tua força, porque com a nossa força nós não conseguimos. E também, meu Pai, nos dê sabedoria de abrirmos a tua palavra, de abrirmos os livros do dom profético para entendermos, compreendermos e colocarmos em prática, meu Pai. Para que a nossa visão não seja distorcida pela cultura, não seja distorcida pelo meio aonde estamos, e sim que possamos ter uma visão clara da tua palavra e da tua verdade, meu Pai. Trabalhe em nós, nos perdoe, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que erraram contra nós, e tudo isso eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo
à sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e ativa o sininho, sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para mostrar aqui que o conteúdo é de qualidade, que ele é de relevância e que o YouTube pode recomendar para mais pessoas, porque o algoritmo compreende o engajamento que é feito no canal e feito nos vídeos. E também você pode auxiliar da seguinte forma, clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim. E também clica aqui nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!